Estamos aqui no vídeo 3 do módulo 3 do nosso curso de redação para vestibulares e hoje nós vamos falar para vocês sobre tipos de introdução. O tipo em questão é definição ou explicação. Introdução por definição ou por explicação, meus queridos e minhas queridas. Olha só, se você curte o nosso canal, curte nossos vídeos, dê uma curtidinha aí no nosso vídeo, inscreva-se no canal, não é verdade? Para você não perder nenhuma live, nenhum vídeo novo que nós lançamos periodicamente, e tanto do nosso curso quanto outros vídeos também que vez por outra colocamos por lá. Vez por outra porque se você não clicar no nosso querido primeiro link, que é o doe quanto quiser para fazer uma doação e nos ajudar, nós não podemos nos dedicar tanto quanto gostaríamos a este canal. Então faça isso, vá lá, inscreva-se no canal, ligue as notificações e faça uma doação para ajudar-nos aí a manter e a melhorar o nosso canal. E comente, compartilhe aí, diga o que você gosta, o que você não gosta, o que você gostaria de ver ou não ver nos nossos vídeos, Então vamos falar sobre introdução, vamos falar sobre a definição e, no caso, a explicação, né? É o que nós vamos ver neste vídeo, queridos e queridas. Olha só, neste vídeo, o que nós faremos? Neste vídeo nós falaremos sobre um dos tipos de introdução para dissertações. É a introdução por definição ou explicação. Vamos falar sobre quais são as suas características, como fazer esse tipo de introdução, quando que ele é adequado, né? Quando que ele é adequado a ser utilizado, certo? Não é nada muito complicado, não é nada muito longo para falarmos disso, porque é um tipo de introdução muito utilizado, porque muitas vezes você pode apenas lançar mão dos teus conhecimentos de mundo, né, ou os conhecimentos de senso comum, aqueles que todos concordam de certa forma sobre aquilo, para um determinado tema, quando cabe aí, quando o tema gira em torno de um assunto ou de uma palavra-chave que é de fácil definição. Eu digo sim que não é muito complicado e é muito utilizado, mas requer alguns cuidados, porque pode ser perigoso, né? O que é definir ou explicar alguma coisa? Definir ou explicar é quando a gente está falando aqui de iniciar um texto definindo ou explicando. Quer dizer o quê? Que você vai expor o conceito, qual que é a ideia sobre aquele assunto ou explicar uma palavra-chave do tema. Por que eu estou falando sobre uma palavra-chave? Porque fica difícil de você explicar, por exemplo, né, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Explicar se o homem saiu da menoridade. Então, não dá para explicar tudo isso, você vai fazer no seu texto, a sua tese sobre essa questão ou sobre esse tema que é colocado, que geralmente tem várias palavras, né? Está colocado como uma frase interrogativa, está colocado aí como um nome, um tópico que é bem desenvolvido com várias palavras, que contextualiza que é no Brasil, que é no mundo contemporâneo, se é sobre a maioridade ou minoridade do homem ou dos países, sei lá. Então, é complicado você definir ou explicar tudo isso, você vai precisar de vários parágrafos. Para uma introdução, você vai escolher uma palavra-chave, né? Então, você vai falar sobre, primeiro tema aqui como exemplo, os desafios da educação para surdos. Escolhe uma palavra-chave desse tema. Você tem aqui 3 grandes palavras-chave, não é? Desafio, educação e surdo. Você pode definir o que é um desafio e aí, a partir daí, falar, né, sobre o que é o desafio aí no contexto de educação e para surdos. Você pode escolher definir educação, você pode escolher definir surdo, né? São 3 coisas assim aí que são possíveis e passíveis de definir de uma forma que você não precisa de conhecimentos muito elaborados, lançar a mão aí de um dicionário, de uma enciclopédia, né, digital para poder consultar e utilizar no seu texto. Você está num contexto de vestibular, tem que ser rápido
e ligeiro ali naquilo que você vai pensar sobre como começar o teu texto. O homem saiu da sua menoridade. O que é melhor escolher nesse caso? Você tem aí o homem, né, como uma palavra-chave, e menoridade, homem e menoridade. Gira em torno desses dois a ideia do tema. Só que definir o homem para falar da menoridade, nesse caso seria interessante você escolher a palavra-chave, a principal aí, que tem mais força, que é menoridade, porque é a menoridade de Immanuel Kant, não é, que a FUVEST trabalhou neste tema de 2017. Então você pode definir o que é menoridade para Immanuel Kant, aí neste caso lançando mão dos conhecimentos que estariam nos textos de apoio. Você não pode copiá-los, claro, no seu texto, então você vai construir uma paráfrase, vai dizer com outras palavras aquilo que você leu e entendeu dos textos, já comprovando lá para a FUVEST nos seus critérios de avaliação que o vestibular tem, como nós vimos no vídeo sobre a proposta de redação da FUVEST, no segundo módulo do nosso curso, vou colocar um linkzinho para você. E você já cumpre esse critério de estar mostrando que interpretou bem os textos e trouxe as ideias ali, né? Entendeu qual que era o conceito de menoridade para Immanuel Kant. Um tema da VUNESP, né, da Unesp, que foi consumo, logo existo, que nós já trabalhamos também lá quando falamos da proposta da Unesp. Você pode pensar consumo e existir. Consumir e existir, essas são as ideias-chave aí que nós temos neste tema. Você pode definir o que é consumir, definir o que é existir, e tanto um quanto o outro seriam interessantes para depois fazer o desenvolvimento do seu texto, não é verdade? Como que você vai definir, né? O que é definir? Isso não é uma coisa muito complicada, não, só depois de muito tempo da nossa vida aí que a gente desenvolve essa características, capacidade de fazer definições de coisas, né? Definir é colocar, né? Isso requer conhecimento, requer você saber sobre o assunto, requer uma certa segurança para fazer a coisa. Aí entramos um pouco nos cuidados com relação a isso, naquilo que pode ser perigoso. Pode parecer muito pretensioso, né? Você se achar. Né? Pretencioso é isso, você se acha, o cara se acha, definiu aqui o que é menoridade. Nem se tocou que era a menoridade do Immanuel Kant, que era para ele falar sobre como que esse filósofo define esse conceito, né, e construiu esse conceito. Você pode também definir com uma citação, você pode citar uma definição aí de um dicionário, de um autor famoso ou de um autor reconhecido sobre aquele tema, que funciona muito esse tipo de definição quando você não está no vestibular ou quando o texto de apoio, motivador, te traz as ideias, no caso do Kant e da FUVEST. Se não, fica complicado de fazer. Em geral, o que você vai fazer é recorrer aí a uma explicação com as suas palavras, seja para parafrasear esse autor que trouxe a ideia, seja para trazer algo que é do senso comum, que não vai haver muita briga, muita polêmica entre os leitores sobre aquilo. Não, mas isso não é isso, não. O senso comum já mostra bem assim o que é educação para as pessoas, o que é consumo, o que é existir, apesar de existir é bem complicado, né? Não é tão senso comum assim. Mas dá para se fazer, as pessoas têm ideias em comum sobre isso para poder definir. E você vai escolher essa palavra-chave, como eu te mostrei, do senso comum aí, né, que os textos tragam para você, e vai fazer o seguinte trajeto. Você vai explicar o que é aquilo, geralmente com uma frase direta. O consumir é, e diz o que é, né? Pode-se entender a existência como. Então pode-se entender, é uma afirmação direta, sempre começa assim a sua definição. Vai explicar então o que é aquilo, vai relacionar isto com o tema, não é? Então você explicou o que é a menoridade, agora fala sobre o homem nessa menoridade, será que ele saiu, será que houve um desenvolvimento da humanidade, etc., para chegar a um outro ponto, a uma maioridade que seria? O consumo ou a existência estaria relacionada ao consumo? Aí você já faz aquela apresentação do tema que a pessoa sabe que você está falando sobre consumismo nos dias atuais, sobre
a evolução do homem aí, conforme o conceito do Immanuel Kant, sobre a educação para surdos, e vai apontar como você vai desenvolver o tema, como já vimos em outros exemplos, que você mostra qual vai ser o desenvolvimento, né, os tópicos que virão nos parágrafos de desenvolvimento do teu texto. Não é verdade? Vamos então já ver um exemplo rapidinho, não é, sobre isso e partir para um exercício, porque é isso a introdução por definição. Você escolher uma palavra-chave, explicar ou definir o que ela é numa afirmação direta, numa frase direta afirmativa, fazer a relação que ela tem com o tema maior, com aquela frase que foi colocada como tema, etc., e dizer ali os tópicos que você vai trabalhar no seu texto. Vou jogar na tela para você aqui, então, o exemplo que eu tirei aqui da FUVEST, não é? Exatamente de um tema que era sobre consumo, de 2017, certo? Que é um tema muito interessante, se você quiser olhar para esse tema, escrever sobre esse tema, é um tema diferente, não é, de dissertação, em que há uma propaganda, então você tem propaganda, uma identificação de valores ou não, a propaganda de cartão de crédito, né, que é uma figura de um shopping center ali e tal, com algumas pessoas, vários andares do shopping center, e o texto da proposta dizia sobre como que essa peça de propaganda ela mostra valores, ideias, uma escolha de um estilo de vida, identidade que está relacionado com a sociedade. E era para você falar sobre isso. Então você poderia falar sobre consumo, sobre influência da propaganda nos valores e etc. Um tema aberto que tinha a ver com consumo e propaganda com os valores sociais. Então você poderia focar no consumismo, focar na propaganda. Este texto tirou nota máxima na FUVEST, focou na propaganda e no poder da propaganda para a sociedade e para falar aí sobre os valores, para forjar valores, reforçar valores, identidades e tal na sociedade. Tanto que ele põe no título dele, ó, ditadura da propaganda, não é? FUVEST pede título, ele colocou esse título interessante, não muito criativo, mas interessante, não é? E olha lá, olha a frase direta logo no comecinho. A propaganda é uma das mais usadas e mais eficazes formas de difundir determinadas mensagens com o objetivo de promovê-las ou vendê-las para um grande público. Ele definiu o que é fazer propaganda, galera. Olha só. Rápido e fácil com as palavras dele, usando o senso comum, tá aí o que é propaganda. Agora ele vai começar a fazer a relação entre isso e essa ditadura, né? Essa manipulação que a propaganda pode fazer das pessoas, que a tese dela é essa, é um instrumento de manipulação dele ou dela, né? Largamente utilizado por estados totalitários, a propaganda, por ter um caráter não violento, pelo menos fisicamente, né? Tornou-se um importante instrumento de manipulação social aqui, ó. Então a tese dele é: a propaganda é instrumento de manipulação social. Assim, quando a força física era inviável para conter a desaprovação popular em relação a governos, ao governo, perdão, anúncios publicitários que promoviam a prosperidade e o desenvolvimento do país, mentirosos ou não, eram feitos, frequentemente. Eram feitos frequentemente. Porém, o uso de propaganda vai além da promoção de governo e governantes. Então não é só governo e governantes, tá? As imposições de valores e as regras ditadas pelos anúncios publicitários de empresas fazem a propaganda ser tão tão coexistiva, tá difícil ler assim, consistiva em democracias quanto em ditaduras, ou seja, ela tem uma coexistência, ela aparece tanto coexistiva em democracias quanto em ditaduras. É isso que um professor tem que fazer quando lê essas letrinhas maravilhosas que vocês põem nas suas redações, não é? Por isso que é importante caprichar na letra, pessoal. Não é só de ditadura, então ele vai falar aí que o uso da propaganda, ele aponta, não é? Que
o uso da propaganda pode ser tanto nas democracias quanto nas ditaduras, nos governos autoritários, e ela tem uma autoritariedade em si, nesse forjar de valores e identificações, identidades que as pessoas têm, tá certo? Então essa é a tese dele, ele vai falar dessa questão cultural, talvez ele vai citar exemplos no seu desenvolvimento, é o que aponta aqui sobre governos autoritários que usaram propaganda e a propaganda talvez em países democráticos para mostrar como que ela é em si, não é, esse movimento de manipulação social, que é a tese que ele expôs. E você viu lá a definição, propaganda é, e disse o que é a propaganda de forma rápida, fácil e bonita, sem soar pretensioso, sem soar o dono da verdade e tal, e de forma correta, não é isso? É isso. Isso é uma introdução por definição ou explicação. Você pode procurar exemplos aí, que é o que você fará no nosso exercício, tá bem? Então no exercício aí você vai pesquisar, pesquise, leia sobre como construir definições, porque isso não é muito fácil, muito rápido, para o vídeo não ficar muito longo, né? Ficar explicando exatamente como você vai construir uma definição. Procure ler sobre como construir definições, como escrever uma definição, como explicar uma ideia. Faça isso que você vai encontrar muito material interessante sobre isso. É algo para extrapolar aquilo que a gente colocou aqui para você. Escolha temas diversos aí que você tem acesso ou que o seu professor passou para você e veja, dá para fazer uma introdução por definição ou explicação aqui? Faça introduções deste tipo. Nós estamos passando vários tipos de introdução para você. Você vai vendo aqueles que são adequados a determinados temas e vai começando a ficar acostumado, confortável com algum deles que você elege como seu favorito e passa a desenvolver os textos usando sempre aquilo para ter um treino e fazer muito bem esse tipo de introdução e depois dos desenvolvimentos e das conclusões. E analise, é adequado, não é adequado fazer para esse texto? Se não for, que outro tipo de introdução eu posso fazer? Já falei para você da contextualização histórica, não é mesmo? É isso aí. Neste vídeo, então, nós vimos isto. Vimos a introdução por definição e explicação, como que ela pode ser feita, e vimos aí um exemplo dela em prática, não é? Em que se escolhe a palavra-chave, explica o que ela é, faz ali uma relação com o tema maior que foi dado e aponta o que virá pela frente no seu texto. No nosso próximo vídeo que veremos a famosa e muito usada, porque já cumpre um critério muito importante das avaliações de todos os vestibulares, que é a introdução já com uma citação. Introdução por citação. Pensa aí, se eu citar uma definição de alguém, é uma introdução por citação ou por definição? E se essa citação fala sobre o contexto histórico, é uma introdução de contextualização histórica, de citação? Ou de, hein? Qual será? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o que define uma ou outra. Às vezes é tudo misturado mesmo, não é? Falaremos sobre citação no próximo vídeo. Introdução por citação, as características, quando é adequado utilizá-la. E é isso, pessoal. Muito obrigado se você ficou até o final deste vídeo, bem mais curtinho que os outros, não é? Acho que você gostou disso. E se você curte nossos vídeos, se você não curtiu este vídeo, dá lá o seu like, seu dislike, inscreva-se no canal para sempre nos odiar ou sempre nos amar e faça alguma doação no nosso Doe Quanto Quiser para ajudar a gente aí a manter esse canal e melhorar e fazer vídeos melhores. Comente, compartilhe, ajude, tá bem? Muito obrigado, nos vemos no nosso próximo vídeo sobre introdução de textos dissertativos, introdução do tipo citação. Obrigado, bons estudos e boas notas nas suas redações, tá bem? Tchau!